Olá, aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E neste pensamento aqui, nós vamos falar sobre como cuidar do seu herê em casa. Será? Galera, antes de oferecer o pratinho de doce pro herê, vai lá no Perdido EAD e veja a gama de cursos que nós temos para te oferecer. www.perdidoead.com. Nenhum outro local você vai encontrar informações pautadas em seriedade, pé no chão e tradição. Vai lá e não se esqueça. Informação é importante, mas saber o que fazer com essa informação é mais importante ainda. E é isso que a gente oferece para você no Perdido EAD. Já curtiu aqui? Então curte, vai. Curte que eu vou começar a falar a partir de agora, da sua curtida. Cuidar de herês em casa. Será que é o ideal? Quando a gente abre aquele box de perguntinhas lá no Instagram do Papo, cara, aparece de tudo que você pode imaginar e eu adoro aquilo lá. Me divirto, aprendo muito com as coisas que estão colocadas lá. Mas a primeira coisa que eu coloquei é que alguém perguntou assim, como que eu faço para cuidar do meu herê em casa? E eu disse, não faça isso. E choveu de perguntas no meu inbox perguntando por quê e também, mas eu cuido do meu herê em casa. E eu falei, gente, não é assim que funciona. Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui da tela, sobre herês e exumirins para vocês terem uma ideia sobre do que a gente está falando. E vou fazer um resuminho aqui para vocês sobre o que são herês. Herê é uma criatura que não está dentro da escala evolutiva humana. Quando nós fazemos uma aula sobre escalas evolutivas, nós fazemos uma alegoria, né? A gente faz uma forma comparativa, que seria um gráfico com 7 níveis acima, 7 níveis abaixo, 7 níveis positivos, negativos, e a crosta, que seria o ponto zero, que é onde nós estamos encarnados. Os espíritos positivos, eles estariam para cima, os espíritos negativos estariam para baixo, dentro de uma categorização e tudo mais. Só que alguém me perguntou, da última vez que eu falei isso lá no Chão de Jorge, onde estariam os herês? Eu falei, não está em lugar nenhum. Eles estão aqui, paralelo à evolução humana. Porque os herês são encantados. E quando a gente toca no termo encantado, isso causa uma confusão na cabeça das pessoas, porque as pessoas não têm ideia do que é um encantado. Elas não conseguem abstrair a ponto de entender o que é um encantado. Neste caso, nós estamos falando dos encantados naturais, aqueles que foram criados como encantados, e não dos encantados que se encantaram. Isso aí fica para uma próxima, para um próximo programa. Mas aqui no caso, vamos pegar a criação do encantado por Deus, pela divindade maior, que ele vai viver uma dimensão paralela, realmente uma dimensão paralela, que intersecciona, ou seja, cruza, em algumas vezes na existência, com a nossa dimensão. E por isso que eles têm uma certa proximidade conosco, mas também uma estranheza por estarem em outra dimensão. A manifestação desses encantados, como que foi? O herê. A manifestação desses encantados, como os herês, elas ocorrem de uma forma muito engraçada, tá? Porque nós não temos a ideia do que é ser um encantado. O herê, como um encantado, ele se assemelha muito a uma criança, mas não porque ele é uma criança, mas sim porque ele tem inocência. Ele nunca passou pela experiência humana, então ele não sabe exatamente como que é a questão da maturidade, a questão da vivência, a questão das experiências da dor humana. Então, para um herê é muito fácil, você vai chegar lá com um problema e vai falar assim, tio, é só fazer tal coisa que já resolveu. Você perdeu um emprego, ele fala assim, tio, é só arranjar outro. Mas ele não vai se tocar nas questões que você tem que resolver no meio do caminho. Essas questões que você vai ter que trabalhar no meio do caminho. Ser apto, mandar currículo, que a pessoa leia seu currículo, não jogue no lixo, que tenha vaga de emprego, se for perto da sua casa, se for rentável, etc, etc e tal. Porque ele não tem esse tipo de experiência. Então, para ele, é do ponto A para o ponto B e acabou, não tem nada no meio. Só que também, por serem tão próximos às fontes originais da criação, das irradiações divinas, eles são muito poderosos. Então eles conseguem ter força de realização muito grande, coisa que a maior parte dos guias acaba não tendo na mesma intensidade. Por isso que a gente fala, quando herê faz, só outro herê desfaz. E para mim, herê e exumirim, como as pessoas chamam os exumirim, esses seres trevozinhos, são a mesma coisa, tá? Aí você vê lá naquele vídeo que eu falei a minha ideia sobre isso. Então, quando você pega uma criança, propriamente dita assim, uma imaturidade total, e você promete algo para esta criança,
cara, ela vai te cobrar até o final da tua vida para que você faça aquilo. Então se você falar assim, eu sempre vou lembrar de você, ele vai querer ser lembrado sempre mesmo. Literalmente sempre. Então, eu vou fazer um agrado para você sempre. Cara, toda vez você vai ter que fazer um agrado para ele. Se você falhar uma vez, ele vai aprontar na sua vida para que você lembre dele. Porque os herês também têm essa característica da divindade trickster, da divindade que prega peças, tá? Lembra do Saci? Moleque travesso, prega peças, tá? O herê tem a mesma concepção mitológica. Então você vai ter que sempre cumprir com aquilo que você prometeu. E se não cumprir, vai ter repercussão. Por isso que a gente fala, não agrade herê dentro de casa e não diga nada, não prometa nada. Nunca prometa nada a um herê, a não ser que você realmente vá cumprir. E quando você prometer, seja pontual. Fale, eu vou te dar isso e pronto. Vou te dar um carrinho, vou te dar um doce, vou te dar um pedaço de bolo e pronto, acabou. Porque eles se acostumam de uma forma errada. Vou contar para você aqui uma história que aconteceu na minha vida. A minha família sempre foi umbandista, né, de certa forma, desde o meu conhecimento por gente, desde a gestação da minha mãe. E quando a minha mãe ficou grávida de mim, todo o trabalho que eles faziam com os herês, ela acabou esquecendo de fazer os agrados que ela fazia constantemente, na intenção de engravidar e tudo mais que ela tinha para engravidar de mim. E quando eu nasci, uma criança dá muito trabalho, né? Poxa, gente, começo do século não, mas o começo da década de 80, dificuldade tremenda de vida, né? Dificuldade para comer, dificuldade. Meu pai praticamente vendia o almoço para conseguir a janta, uma dificuldade tremenda, né? Inflações de 200, 300, 400, 1000%, era uma outra realidade. Então, não tinha mais espaço para você criar alguma coisa pro herê, para dar pro herê, criança dava muito gasto, etc e tal. E começaram a acontecer coisas muito engraçadas na casa onde a gente morava. Primeiro, que os meus brinquedos viviam desarrumados. Um bebê não consegue desarrumar os brinquedos que ele ganhou. Outras coisas, manifestações de objetos voando pela casa. Panelas, né, tampas, esses tipos de objetos. Copos que caíam do nada de cima da pia pro chão. E a TV que toda hora desligava. Mas não é que desligava o botão. A tomada pulava da parede. Literalmente pulava da parede. E minha tia, na época, né, que é a mentora espiritual da família, praticamente, ela simplesmente falou assim, eu acho que é espiritual. E chamou os guias dela para ver o que estava acontecendo. E nisto veio o Joãozinho. Joãozinho, bichinho bonito, molequinho travesso, disse, sou eu mesmo, porque vocês me esqueceram por causa desse bebê, com o maior ranço do mundo falando de mim. E aí? A minha família já não estava tendo paz, porque eles tinham esquecido de agradar o herê. E é assim que herê trabalha, é assim que herê funciona. Então você não vai querer um herê na sua casa te perturbando o tempo todo. Gente, Umbanda é pé no chão, é raciocínio. Chega de romantismo, de ficar fantasiando, etc e tal. Não é assim que funciona. Os espíritos, eles são elevados? Alguns são, outros não. E você tem que saber lidar com todos eles. Tá certo? Não é à toa que o Zélio Fernandino dizia que tinha mais medo de herê do que de Exu. Pra você ver. Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comenta e compartilha aí com todo mundo. Só assim a gente acaba sendo visível para outras pessoas que estão buscando a gente neste mar de informação que é a internet. E vamos ser condizentes aqui com a realidade. Muita informação estranha. E não se esqueça também de acessar o nosso blog www.perdido.co, sem o M no final, e também conferir os nossos cursos no www.perdidoead.com. A gente se vê então num próximo pensamento e sem dar comida para herê.